Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje a gente começa uma série com 3 vídeos mostrando o que é calvinismo e o que é arminianismo. Muita gente não sabe o que é, né? E eu vou tentar explicar para vocês hoje de forma bem simples, para aqueles que não sabem, que estão começando a estudar teologia agora e não tem ideia do que é esse negócio de arminianismo, calvinismo, enfim. A gente vai aprender de forma simples, tá, gente? Eu vou apresentar a história bem breve e depois a gente vai passar para o primeiro ponto hoje, tá? Antes de passar para lá, tem alguns recados. Primeira coisa, seja parte da nossa família, faça parte do canal Palavras em Chamas. Entra no nosso canal e ative a notificação também, né, para você receber novos vídeos. Esse é só o primeiro, são mais 2 vídeos sobre o arminianismo e o calvinismo, onde eu vou tratar com bastante detalhes e apesar de ser básico, com bastante detalhes, porque eu estou pegando o texto deles, né? Eu estou indo na fonte do arminianismo e na fonte do calvinismo, e a gente trabalha os 2 textos aqui. Será que é só 2? Não, vai ter que esperar para ver o vídeo, né? Antes de passar, tem uma coisa que eu preciso falar para você, que apesar de estar trazendo o resumo dessas 3 teologias, você precisa ir na Bíblia, tá? Considere sempre o que a Bíblia fala. Então, você vai aprender o primeiro ponto hoje, depois você vai pesquisar sobre as 3 visões e o primeiro ponto de cada uma delas. Leia os textos da Bíblia que eles usam para apoiar isso e pense se faz ou não sentido, entendeu? E aí vai dar para você definir o que você vai ser, tá? Lembrando que eu sou calvinista, mas eu não tenho problema algum em falar com arminiano, a gente conversa o tempo todo. Calvinistas e arminianos que estudam a palavra de Deus de verdade conversam entre si sem preocupação nenhuma, tá bom? Deixa eu ver se mais uma coisa. Não. Bora pro vídeo então para aprender um pouco mais. Bom, então vamos começar aqui com a nossa brevíssima história e o primeiro ponto das 3 doutrinas, isso mesmo, são 3 doutrinas que há por trás dessa porta aqui, beleza? Antes de passar o vídeo, eu quero lembrar vocês, aliás, lembrar não, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, acredito, do curso que a gente está preparando, um curso, não sei se chama de curso, mas de uns vídeos específicos sobre como ter o seu canal usando 100% Linux, tá? Editando em Linux, gravando no celular, do jeito que eu faço aqui, e fazer um canal que seja bonito, tá? Vai da gravação do vídeo à edição da capa no YouTube, beleza? Para você descobrir mais sobre isso, você precisa vir aqui na descrição, pegar o meu e-mail e me enviar um e-mail com esse resultado e falar, eu quero participar. E aí eu vou te mandar por e-mail como vai funcionar, beleza? Vamos passar então aqui para a nossa brevíssima introdução. Você viu aqui que nós temos 3 coisas aparecendo, né? Não é só arminianismo e calvinismo, né? Nós temos o arminianismo clássico, o arminianismo moderno e o DG, que se chama Doutrinas da Graça. Em arminianismo clássico, a gente vai tratar das doutrinas remonstrantes, isso mesmo, as doutrinas que os ex-alunos de Armínio apresentaram em 1610 como sendo aquilo que eles criam e ensinavam. Essas doutrinas vieram de Armínio. Armínio, que era pastor de uma igreja presbiteriana, foi expulso após ser descoberto que ele ensinava pontos diferentes. Como na época o mundo era católico ou calvinista, a ideia de Armínio não foi aprovada e ele foi excluído da igreja, tá? Após ser excluído, ele virou professor de faculdade, dando aula até os últimos dias da sua vida. Então esses alunos, ex-alunos dele, se reuniram, são mais de 200 alunos, mais de 40 alunos, se reuniram e formaram um documento que eles chamavam de documento da remonstrância, ou doutrinas da remonstrância. Então o que você fala hoje sobre arminianismo nada mais é do que uma evolução das doutrinas da remonstrância, tá? Armínio não ajudou a escrever nada disso aqui, ele apenas começou o movimento, mas morreu depois, tá? Esse documento, criado em 1610, foi apresentado em Dort e foi reprovada, tá? Numa reunião que durou ali do mês 9 de 1618 até o mês 5 de 1619, o que nós chamamos de Sínodo de Dort.
tá bom? Aí a gente passa do arminianismo clássico diretamente para doutrinas da graça, tá? Lá no Sínodo de Dort, após reprovar as doutrinas remonstrantes, ou o arminianismo, como a gente chama hoje, eles criaram o Cânone de Dort, que é um documento explicando cada um dos 5 pontos. Então o Cânone de Dort explica os pontos e mostra por que cada ponto foi refutado, por que cada ponto não poderia ser aceito, né? E até hoje o calvinismo não reconhece o arminianismo, e o arminianismo continua com essa voz diferente do calvinismo, tá? Por isso que existe essa diferença. Mas aí no meio a gente tem o arminianismo moderno. O que é o arminianismo moderno? Esses pontos doutrinários são derivados do arminianismo clássico, ou seja, ele vem do arminianismo clássico, só que ele se junta à filosofia humanista, e aí ele fica meio que teologia liberal. Então o arminianismo moderno, ele é meio liberal. O homem pode ir e vir, todo mundo é salvo, e, enfim, é bem isso aí mesmo. Só que não foi Armínio que criou também. A gente chama de arminianismo moderno, mas também não foi. Foi um tal de Philipp Limborch, segundo os arminianos clássicos, que estragou a teologia arminiana. Como a doutrina arminiana ela começou dando um pouco de autoridade para o homem escolher o bem e o mal, escolher fazer ou não escolher, isso abriu espaço para a teologia arminiana moderna, e não só para moderna de 1633, né? Ou sei lá qual é a data que ele criou, mas até hoje. Hoje a teologia arminiana, junto com o pentecostalismo, podem fazer várias junções e várias, digamos, misturas, né, para fazer com que a teologia que eles querem faça sentido. Beleza? Não estou criticando, estou só apresentando. Cânone de Dort, 5 pontos de Calvino. Calvino também não escreveu nenhum ponto, ele já tinha falecido há muito tempo. Quando Armínio morreu, ele já tinha falecido há muito tempo, né? Imagina quando fizeram essa doutrina aqui. Então, são os 5 pontos que estão refutando o arminianismo clássico, mostrando por que não poderia ser aceito. Beleza? Vamos passar então para o primeiro ponto. A gente só vai tratar o primeiro ponto nesse vídeo. No próximo vídeo, o segundo e o terceiro. E no último vídeo, o quarto e o quinto. Tá bom? Eu vou ler para vocês os 3 pontos. O primeiro ponto a partir das 3 visões, e no final eu vou falar para vocês qual eu optei e qual faz mais sentido para mim, beleza? Primeiro ponto, arminianismo completo. Arminianismo, estou tirando a fonte direto do site da remonstrância, tá? Para eu não ficar inventando história, então tá aqui arminianismo.com, e aí você consegue, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês acessarem também. O primeiro ponto diz o seguinte: Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam nesse seu Filho, e que pela mesma graça perseverariam até o fim nessa fé e obediência de fé, mas por outro lado decidiu deixar os impenitentes e descrentes sobre o pecado e a ira, condenando-os como alheios a Cristo, conforme a palavra do Evangelho de João 3,36. Ou seja, Deus ele resolveu salvar aqueles que creriam, ou seja, aqueles que ele lançou a mensagem, e aqueles que creriam, que ele viu que creriam, aceitariam e perseverariam até o fim, seriam salvos. É isso que o primeiro ponto do arminianismo clássico fala. É bem parecido, né, com as doutrinas da Reforma, mas enfim, esse é o primeiro ponto, tá bom? O primeiro ponto do arminianismo moderno, que é o que nós temos hoje na maioria das igrejas, tá? Vai dizer o seguinte: embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram num estado de total incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer, por livre arbítrio, cujo uso determinará o seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento.
Ou seja, o arminianismo moderno fala que a salvação não é um dom exclusivo de Deus, né? Eles podem aceitar, eles podem receber isso também por suas próprias vontades, o livre-arbítrio para fazer isso, né? Ele também vai falar que o homem não é depravado, não é completamente depravado, e que ele tem essa autoridade que chamam de livre-arbítrio, ou seja, eu posso escolher ser salvo ou ser condenado se eu quiser, beleza? É isso que ele fala. As doutrinas da graça ensinam o seguinte: o calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás. Eu diria do pecado, mas eles colocaram, o pessoal da monergismo colocou de Satanás. E por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus que deve vivificar o homem antes que esse possa crer em Cristo. Então, o ponto da doutrina da graça diz que o homem é completamente escravo do pecado, ou do Satanás, sem que Deus o alcance antes. Nós nascemos em pecado e ou morremos em Cristo ou morremos escravos do pecado. É isso que ele está dizendo. E aí a gente precisa que Deus faça essa obra em nós para que nós possamos estar vivos novamente. Beleza? Então, o que eu acho das três doutrinas? Desse primeiro, a doutrina arminiana completa fala que Deus decide salvar os homens porque creriam nele, e não porque ele os tivesse chamado pela sua graça, né? Ele sabia quem creria e quem resistiria até o fim. Deus aplica a salvação de acordo com o que o homem faz. Ou seja, a graça de Deus existe, mas ela vai se aplicar àqueles que Deus sabia lá atrás que creria, né? Ela está exposta a todos, mas porque Deus sabia quem creria ou não. É uma presciência isso aqui, né? É quase igual o calvinismo, só que o primeiro ponto do arminianismo clássico está tratando de outro ponto, né? Diferente dos dois últimos, né? O arminianismo moderno e as doutrinas da graça está tratando do fato do homem ser pecador, né? Desde sempre. O arminianismo moderno vai falar que ele não é depravado, o homem não é depravado e pode ver, aceitar e negar a Deus usando seu livre-arbítrio, né? Ele até admite que o homem é, mas ele fala que o homem não é tão assim, que ele tem autoridade e livre-arbítrio para fazer o que bem quiser com a sua salvação, né? Então esse ponto aqui para mim não faz sentido, porque ele esquece dos textos bíblicos a respeito da depravação total. Gênesis 8, João 1, 12 e 13, Mateus 16, 25 ao 26, Efésios 2, 1 a 10. Depois você dá uma lida se você quiser aprender mais. A doutrina da graça: o homem após a queda se torna escravo do pecado. Não pode ver Deus, né? O homem não compreende as coisas de Deus, homem natural. Precisa assim que antes o Espírito Santo desperte para a salvação. Aqui não há escolha, pois o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Eu opto pelas doutrinas da graça nesse primeiro ponto, porque realmente na Bíblia fala que o homem é pecador, né, e que o homem não consegue ver a Deus por sua própria vontade. Então isso acaba destoando muito do arminianismo moderno, e o arminianismo clássico vai mostrar outro ponto, mas que também eu não concordo, porque Deus sabia quem creria, né, diferente, né? Quando a gente chegar nesse ponto no calvinismo, vocês vão entender, beleza? Nesse ponto eu, Devair, fico com as doutrinas da graça, porque faz mais sentido para mim, né? Bom, o vídeo acabou, espero que você tenha gostado. Eu fui bem claro e não escolhi nada antes de passar para o final. Eu já gravei esse vídeo uma vez, né? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, faça parte da família Palavras em Chamas, seja um membro do grupo Palavras em Chamas no WhatsApp. Para isso você precisa vir aqui na descrição e preencher o formulário. Curta e comente o nosso vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.